Mais uma vez, agradecemos ao senhor Maestro Gomes por nos ofertar mais um momento de inspiração pela música. Muito obrigado, Maestro Gomes. Agora teremos um momento rico em compartilhar conhecimentos, experiências. Neles, nossos diversos palestrantes dividirão seus estudos e reflexões a respeito dos caminhos para o futuro de uma nova era. Que este seja um momento de aprendizado coletivo. Convidamos para compor a mesa redonda os nossos palestrantes já conhecidos no dia de hoje. Ana Tereza Camasmi, por favor. Jorge Godinho. Além deles, queremos também convidar Leonardo Machado, que será palestrante no dia de amanhã com o tema Saúde Mental e Espiritualidade, Esperança e Cura na Construção de um Mundo Melhor. Um novo mundo. Leonardo é médico psiquiatra, docente da Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutor em neuropsiquiatria e ciências do comportamento pela UFPE. Atualmente é presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria. Leonardo também é autor e palestrante espírita no Brasil e no exterior, além de ser voluntário na Ação do Caminho no Centro de Saúde Mental Joana de Ângeles. Seja bem-vindo, Leonardo. Finalmente, queremos convidar para compor a nossa mesa Jorge Larraque. Jorge é engenheiro de formação, iniciou sua criação no movimento em 1980. Em 87, mudou-se para Rondônia, onde atuou por 35 anos com a juventude, palestras e estudos espíritas. Desde 2021, reside em Curitiba, onde continua colaborando com a Federação Espírita de Rondônia e o Centro Espírita Recanto da Prece, em Curitiba, além de viajar pelo Brasil, contribuindo com a divulgação do espiritismo. Seja bem-vindo, Jorge. Composta a mesa, cuja temática será Construindo a Nova Era, Reflexões e Caminhos para o Futuro, passamos diretamente para o bloco de perguntas do público. Primeira pergunta vai para damas primeiro. Uma pergunta simples. Como saber se estou acertando na minha programação espiritual? Ana Tereza Camasmi. Cinco minutos. Eu acho que você pode avaliar isso um estado em que a sua consciência fica tranquila. Consciência tranquila é um dos 3 eixos que os espíritos respondem na questão 922, quando Kardec pergunta se é possível felicidade, mesmo que seja relativa. E aí, então, os espíritos respondem, do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, a fé no futuro e consciência tranquila. Consciência tranquila não é a gente ficar debaixo de uma sombra, uma árvore, está tudo ótimo. Consciência tranquila é quando você se sente fazendo o que deve ser feito. Não é fazer o que eu quero, é fazer o que é necessário. Então, quando eu estou fazendo o que é necessário, eu me pacifico por dentro. Mesmo que isso seja difícil, mesmo que isso seja duro, eu sinto que é isso, essa conexão interior. Então, o estado de presença é quando aquilo que eu estou fazendo, eu sinto que é o que eu preciso fazer com estas pessoas e neste momento.
essa sintonia que vai acontecendo é a sua conexão com Deus. Então, eu entendo que a gente está no caminho correto dessa programação espiritual quando essa pacificação da consciência se dá. E como é que é essa consciência tranquila? É quando a gente sai dos pensamentos obsessivos. Nós temos muita tendência para o pensamento obsessivo, pensamentos circulares. Mas eu devia te ter dito, mas eu devia te ter falado, mas por que eu não falei? Mas ele falou, mas ele disse, mas eu tinha, mas eu fui. Então, os pensamentos circulares nos retiram completamente da ação presente, nos levam para o passado, nos levam para catástrofes do futuro. Então, quando a gente sai dos pensamentos circulares e a cabeça calma, é isso que precisa ser feito. E não deixa a dúvida chegar e retirar sua força. Existe um texto no livro Fonte Viva, eu acho que o nome é Dúvida mesmo, em que Emmanuel diz assim: não permitas que a dúvida se interponha entre as suas propostas de crescimento e o Criador. Então, começou a vir dúvida, vai começar a enfraquecer sua fé. Então não, eu já decidi e agora vamos. Né, Isabel? Cadê a Isabel? Tomada a decisão, sigamos. É isso. Como vimos, simples, né? Obrigado, Dona Tereza. Agora a pergunta vai direcionada para o senhor Jorge Godinho. Também uma pergunta simples, senhor Jorge. Em período de transição, como ficarão os países que estão autorizando o aborto? Em período de transição, como ficarão os países que estão autorizando o aborto? A vida, ela é feita de escolhas. E toda vez que nós fazemos escolhas, nós fazemos com base em um conhecimento, com base numa convicção, e que naturalmente, individualmente ou coletivamente, isto se faz presente. Individualmente, quando nós temos uma convicção da imortalidade, compreendemos que somos espíritos imortais, que a vida tem um propósito. Quando eu digo a vida, refiro-me à existência, porque a vida do espírito é única. Criados, todos, a misericórdia do Pai nos torna imortais. As existências são inúmeras, tantas quantas necessárias forem para o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Então, individualmente, as nossas deliberações são tomadas com base em alguma convicção que temos. Quando nós temos esta convicção da imortalidade, de um propósito existencial, nós somos sempre a favor da vida. Jamais nós cometeremos este crime a respeito de retirar a vida em qualquer fase, porque já compreendemos que antes da concepção já havia um propósito existencial. Porque se Deus é bom, é misericordioso, ele não joga dados com as suas criaturas. Imagine Deus chegar agora, pegar 2 dados, jogar e dizer: Godinho, é 6 e 5, então agora você vai fazer isso que 6 e 5 diz. Cada um de nós tem um projeto divino tão cuidadoso para que a nossa existência ela seja feita da melhor maneira possível, atendendo às nossas necessidades para o nosso crescimento intelecto-moral. Não recebemos fardos pesados. A melhor família que nós nascemos, os melhores pais, o melhor país, tudo que é melhor está ao nosso alcance, mesmo que a gente não goste. Então, coletivamente, nós sabemos que estas escolhas são feitas
em cada país as suas constituições. E, naturalmente, aí entra interferências diversas, porque o coletivo, se ele tiver esta consciência, não existirá. Há países de que a própria Constituição, ela observa que o aborto não é possível. Mas, mesmo assim, nós observamos que existem pessoas, diante de ideologias, que buscam fazer o aborto em alguma época a partir da gestação. Mas ainda isso é devido à ignorância. Por isto que a doutrina que nos conduz a uma fé raciocinada, o Evangelho de Jesus, que nos fala de amor, a compreensão da imortalidade, de que antes do nascimento nós temos um propósito, fará tanto individualmente quanto coletivamente a sociedade não praticar este crime perante a lei natural. A existência é uma concessão que o Pai dá à criatura. O retorno para onde nós viemos também é uma concessão do Pai. Certa feita, eu fui a um féretro da esposa de um amigo. Ele estava em casa, estava mexendo na lâmpada, numa escada, a casa era grande, só estava ele e a esposa, ele caiu, teve uma fratura exposta. A esposa veio, quando viu, levou um choque muito grande, e as pessoas que puderam ajudar, no final das contas, ele foi ao hospital e ficou naturalmente um período de alguns meses com a recuperação, com a perna alta, o tratamento normal que os médicos ortopedistas deram. Nesse interregno, ela veio a falecer do choque e também que ela tinha hábitos, como fumava muito, uma série de coisas que veio levá-la ao desencarne. E nós fomos ao féretro, ao enterro, e o esposo não foi, porque não podia. E naquele momento teve um companheiro que disse assim, ele é militar, né? E na vida militar nós temos ascensão na carreira, que diz assim, ou é por antiguidade, ou é por merecimento. E aí ele falou uma frase interessante, e ele já era um dos mais idosos. Aí o pessoal falando, comentando sobre a questão da morte, ele disse assim, isso aqui não é por antiguidade, não. Isso aqui é por merecimento. Ele não é espírita. Mas foi uma frase tão espontânea, com uma profundidade que ele expressou naquele momento, porque a esposa era mais nova do que o esposo. Ele era um dos mais velhos. E se nós fôssemos olhar isso, que fosse por antiguidade, naturalmente, só existiriam jovens, porque a maioria dos velhos já estariam indo. Não é? Então, a humanidade teria só jovens. Mas tudo isso vem dentro de um propósito existencial. Então, o retorno à verdadeira vida não depende do nosso livre-arbítrio, da nossa livre determinação individual. Vamos levar um tempo? Sim. Precisamos trabalhar para que as consciências entendam isto? Sim. É dever de quem? De quem tem conhecimento e, naturalmente, mais responsabilidades. Nós, que já conhecemos isso, que somos espíritas, temos o dever de dar um exemplo e, ao mesmo tempo, esclarecer aqueles que têm dúvida sobre esse aspecto, para que a vida, a existência, ela seja valorizada. Seguindo o critério da antiguidade, Jorge Larra. Como encontrar o sentido, a direção para a vida? Acho que essa pergunta se conecta com a primeira, né? Como saber se estou acertando no meu planejamento?
Então, eu vou aproveitar, responder e deixar uma contribuição na fala da Teresa. O planejamento espiritual, ele não é o que vai nos acontecer. O planejamento espiritual é o que de melhor podemos fazer. Então, não existe no planejamento espiritual nenhum erro, nenhuma falha, nenhum tropeço, nenhum crime. Todas as ações que decorrem de atos que colidem com aquilo que seja o bem são saídas do planejamento. Então, dentro do judaísmo, por exemplo, quando alguém cumpre todo o seu planejamento espiritual, e lá também tem reencarnação, disse que a pessoa não precisa mais voltar, ela ganha a vida eterna. Por isso que o doutor da lei pergunta: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E a resposta é amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Então, como saber se estou acertando na minha programação? Se eu estou amando a Deus, amando ao próximo e amando a mim mesmo. Como saber o sentido da minha vida, encontrar o sentido para a vida? Exatamente da mesma forma. E vou aproveitar, já que estou falando de judaísmo, falar mais um pouquinho. O judaísmo diz assim: o grande objetivo é descobrir o propósito pelo qual você veio. Então, você precisa prestar atenção para onde a vida lhe chama. Se a vida lhe chama para a ciência, se a vida lhe chama para a arte, se a vida lhe chama para a filosofia, para a educação, para a política. Qual é o chamamento que a vida lhe faz? Quando você ouvir um chamamento, vá, porque significa que ali está o seu planejamento. E respondendo a muitos dos que estão aqui, que estão perguntando, e para mim, que não senti chamamento para nada? Pois é. Diz o judaísmo assim: se você não sentiu chamamento para nada, a sua missão é na família. Então é assim que funciona. Quer saber o seu propósito? Ouça a vida. Não tem chamamento para nada, é família. Agora o Leonardo. Existe uma... exatamente, né? Com merecimento agora. Vamos lá, Leonardo. Existe uma relação entre obsessão espiritual e transtornos psiquiátricos? Como distinguir um do outro? E qual abordagem o Espiritismo sugere nesses casos? 5 minutos. 5 minutos. Ele escreveu um livro. É um tema basilar, porque quando a doutrina espírita surge, o espiritismo surge enquanto codificação no século XIX, surge os estudos psíquicos como um todo. Na Inglaterra, você tem pelo menos 2 sociedades para o estudo psíquico. Nós temos, por exemplo, o francês, digno divulgador do espiritismo francês, Camille Flammarion, sendo presidente da Sociedade para Estudos Psíquicos. E, ao mesmo tempo, a psicologia se desgarra da filosofia enquanto uma ciência nova. Ao mesmo tempo, a psiquiatria também ganha um novo paradigma. Quando, por exemplo, a psiquiatria francesa, no início do século XIX, com Pinel, ele, então, desamarra, assim, desalgema os loucos que estavam presos naqueles manicômios. E ele traz uma nova era, né, chama-se que a primeira grande revolução da psiquiatria foi com a psiquiatria francesa de Pinel. Mas, na metade do século XIX, a psiquiatria alemã e também a psiquiatria suíça, porque nós temos aí o Eugen Bleuler, que foi a pessoa que deu o nome esquizofrenias, que foi um dos principais professores do Carl Gustav Jung. Jung era psiquiatra clínico e estudou no hospital em que o Bleuler era diretor. Também foi aluno de Freud, mas eu considero ele especialmente discípulo de Bleuler, porque ele conhece a psiquiatria. Então, nós temos um caldeirão de fatos que vários estudiosos, naquele momento do século XIX, começam a estudar. Então, você tem a psiquiatria dando um novo impulso, você tem o surgimento de um moderno espiritualismo, do qual nós pertencemos enquanto o espiritismo, que surge enquanto um dos tipos do espiritualismo. Nós temos ali a metapsíquica surgindo com Charles Richer,
que vai dar o surgimento da parapsicologia. Nós temos William James, que foi também um dos presidentes dessa sociedade, estudando esses fatos, depois indo para os Estados Unidos, em Harvard, e trazendo a primeira teoria das emoções, só para vocês verem como é complexo e como não tem uma linha tão definidora entre o que é uma coisa e o que é outra. Porque, por exemplo, Allan Kardec, ele vai trazer conceitos tão fundamentais que ele vai dizer assim: o obsediado, grande parte das vezes, é obsessor de si mesmo. E quando Allan Kardec traz isso, ele antecipa um conceito que Freud desenvolve mais tarde de neurose. Por quê? Porque neurose é uma repetição. Nós temos ali o que a Ana trouxe bem, do pensamento repetitivo, ela chamou o pensamento obsessivo. Esse tipo de toque era chamado de neurose obsessiva. Então, a psicanálise dividia assim, o mundo em basicamente dois grupos, os neuróticos e os psicóticos. Então, não tinha muita normalidade. Então, todos nós somos um pouco neuróticos, segundo essa visão, porque temos essa tendência à ruminação. Essa tendência à ruminação, Allan Kardec chamaria de auto-obsessão. Quando nós vamos entender que por trás da obsessão espiritual existe a auto-obsessão, a gente vai entender o pioneirismo de Allan Kardec, porque provavelmente ele tinha contato com muitos casos e ele vai então dar a faceta espírita para algumas explicações. A gente vai entender com o pioneirismo de Kardec que essa obsessão, portanto, não é algo que vem de fora, é algo que está dentro. É algo que vai do nosso pensamento que rumina. E a ciência, a psiquiatria, a psicologia foi desenvolvendo uma série de terminologias. Mas nós entendemos na doutrina espírita, por exemplo, que essas obsessões não são apenas de espíritos desencarnados para espíritos que estão encarnados. São também entre espíritos que estão encarnados. Seriam o que chamamos hoje de relações tóxicas, de relações abusivas. Mas o espiritismo, de Allan Kardec, já chamava de relações obsessivas. Então, o espiritismo tem todo um arsenal pioneiro de visões e de antevisões que, às vezes, como foram uma série de outras filosofias, doutrinas, ciências que se foram se desenvolvendo, existe uma interface. Então, existe muito mais um entrelaçamento do que uma separação. A grande questão, para encerrarmos essa introdução, né, é que não é só obsessão que explica os adoecimentos psiquiátricos do ponto de vista da visão espiritista. A grande explicação é a reencarnação. Grande parte dos adoecimentos psiquiátricos que nós vemos, especialmente os mais graves, eles se dão por causa de questões reencarnatórias. O budismo, o hinduísmo chamaria de questões kármicas. A doutrina espírita fala que a lei de causa e efeito, ela age a partir da genética para poder contemplar um corpo com a predisposição mais ou menos necessária para a evolução de cada um. E a evolução, às vezes, passa por uma expiação. Não é à toa que nós vamos ver que a esquizofrenia, nome dado por um suíço, Bleuler, tem hoje, nós sabemos, 80% do porquê de existir de causa genética. Então, a pessoa vem com um copo meio cheio, nós chamamos de diátese, vem com a genética de predisposição. E a água que vai transbordando o copo é o estresse, são as coisas que vão acontecendo. A gente costuma brincar, eu falo para os meus alunos assim, tem esquizofrenia quem pode e não quem quer. Ou seja, quem já vem com a predisposição, a não ser que coloque muita droga, muita substância psicoativa nesse copo, e aí sim, vai ter um quadro psicótico muito semelhante à esquizofrenia, porque vai destruindo o psiquismo. E a genética é a via, digamos assim, é o mecanismo reencarnatório que o espírito utiliza para poder, inconscientemente, plasmar no corpo as necessidades evolutivas. Então, além de obsessão, nós temos a reencarnação, que é um ponto fundamental para entender o adoecimento mental. Há informações de baixo teor moral
e que incentivam ao egoísmo, individualismo e descrença em Deus. O Espiritismo nos esclarece de que a criança sem limite e o jovem sem orientação são os grandes males da humanidade. O primeiro educandário do espírito é o lar. Quando nós nascemos, a primeira namorada é a nossa mãe, o primeiro namorado é o nosso pai, o homem mais forte é ele, a mulher. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que eles são normais. Não é tão bonito assim, não é tão forte. E se nós temos, desde criança, aprendido limites, e quando jovens sermos orientados, esta educação, que é a criação de novos hábitos, vai nos possibilitar, durante a existência, lidar com todos os tipos de convites que a vida nos chama na existência para que nós atendamos às coisas perecíveis ou não perecíveis. Certa feita, uma criança foi um aniversário. Ao chegar ao aniversário, um bolo lindo de um amigo, mas era um bolo parecido a esses bolos de noiva, né, que são enormes, cheios de glacê, que até os adultos dá vontade de passar o dedo e experimentar. A criança, num determinado momento, ela olhando, viu aquele bolo, foi lá escondidinho e passou o dedo no bolo. Deformou aquela imagem bonita do glacê. A mãe, ao observar, chamou o filho, em particular, e perguntou para ele por que é que ele fez aquilo. Ele deu as suas explicações. E ela, no entanto, falou para ele o que deveria ser falado, para ele esperar que aquele bolo, ele iria participar do compartilhamento quando fosse cantado parabéns e que fosse retirado aquela quantidade que normalmente se reparte no bolo, e se ele quisesse repetir, teria, que tem tanto bolo que dá para alimentar todos. E, ou seja, a mãe, naquele momento, chamou ele para a disciplina. Ela poderia olhar aquilo, chamar, dizer, não faça mais isso, que é muito mais fácil. Porque dialogar com ele exigiu tempo, exigiu trazê-lo para um ambiente que ela pudesse conversar com ele dessa forma, sem chamar a atenção dos demais, para ele não passar vergonha. Mas esta mãe, ela tinha uma visão de futuro. Ela não estava olhando aquele bolo, nem aquele ato da criança. Ela estava olhando aquele espírito que iria amadurecer e, no futuro, iria ter necessidade de esperar, ter paciência, fosse numa fila, fosse num relacionamento de namoro, para que não atravessasse o tempo antes de que tivesse responsabilidades. Ou seja, a mãe estava preparando aquele jovem para que ele, no futuro, pudesse, assim, ter paciência, esperar uma fila, receber o não em casa, um trauma, mas é um não amoroso, que é do papai e da mamãe. E quando ele recebeu um não fora, não vai causar-lhe trauma. E educá-lo para que ele possa entender o que o mundo está oferecendo e ele saber utilizar de forma orientada. Então, se hoje a mídia convoca-nos, não só as crianças, mas a nós adultos, a passarmos um tempo olhando, como agora eu estou olhando, porque eu tinha 5 minutos, já está 4h43, eu olhando para este objeto,
nós também devemos dar o exemplo, porque é ele que arrasta. Então, se pai ou mãe exagera nesse tipo de observação, os filhos também vão fazer. Porque eles estão vendo o exemplo. Se os pais sabem utilizar e educá-los para que eles adquiram um novo hábito e saibam o que utilizar nestas navegações, com certeza eles podem achar até ruim. Como eu, criança, achei muita coisa ruim que meus pais me educaram. E com o passar do tempo, eu só tive que agradecê-los. Porque aquelas observações que me deram, no momento eu não entendi, mais tarde eu vim entender. Então, para nós vencermos isto, não vamos deixar que seja fora do lar. É no próprio lar. Ah, não vai deixar ter acesso? Não, tem acesso. Mas ensine-o como ter acesso. Ensine o caminho que deve para que ele possa ter condições de fazer a sua seleção, saber o que é bom e o que não é bom, e saber das responsabilidades advindas da utilização de um instrumento que está à disposição da humanidade. Então, eu vejo que a forma de lidar está na responsabilidade do primeiro educandário que nós, espíritos, temos, que é o lar. Está nos pais, para que os pais possam orientar, e, naturalmente, sendo complementada pela religião que se abraça, no caso de nós espíritas, a evangelização, porque quem evangeliza não é a casa espírita, quem evangeliza é o lar. A casa espírita ajuda. Os nossos filhos passam durante a semana algumas horas, 1h30, 2, com os evangelizadores. Aprendem muito, ajudam muito. Mas 24 horas é com o papai, a mamãe e os irmãos. Então, que nós possamos, né, fazer com que aquilo que os Espíritos nos orientam, criança sem limite e o jovem sem orientação, são os grandes males da humanidade. A próxima pergunta vai para Ana Tereza Camasmir. Qual o papel da constelação familiar na construção da nova era? Eu acho que isso foge muito, sabe, ao tema da gente. Então, eu posso responder essa pergunta em particular, tá bem? Muito bem. Jorge Larrat. Essa é bem específica. Qual a visão espírita sobre a doação de óvulos? Quem é a mãe? A biológica ou a que gera e desejou o filho? O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo trata sobre causas atuais e causas anteriores das aflições, logo nos itens 4 e 5. E nós temos mais tarde, no capítulo 14, um outro tópico chamado parentela corporal e parentela espiritual. Nesses tópicos do Evangelho segundo o Espiritismo, observa-se uma desconexão entre a necessidade das características biológicas para que a gente possa dizer que alguém pertence ou não à nossa família. Caso contrário, todos os processos de adoção seriam falhos. E se nós formos olhar com atenção, todos nós somos filhos adotivos. Porque em algum momento nossos pais nos adotaram porque somos espíritos pré-existentes. Uma vez que o nosso verdadeiro pai é Deus e os nossos pais biológicos ou adotivos uma hora nos adotaram. Então nós não procedemos dos nossos pais. Nós não temos uma vinculação com eles de maneira estreita. Isso nos faz perceber que a obrigatoriedade de uma característica genética para que alguém efetivamente pertença a um grupo familiar, ela fica muito prejudicada quando a gente tem uma leitura mais espírita do problema.
No livro Atualidade do Pensamento Espírita, na pergunta 41 e seguintes, há uma sequência de questionamentos que são feitos sobre essa questão, sobre fertilização in vitro e a questão dos óvulos, o que fazer com esses óvulos, eles estão ali colocados nessa sequência de perguntas, depois a gente pode procurar para ver os detalhes. Mas, por aquilo que a doutrina espírita nos oferece, os aspectos biológicos não determinam a parentela, e sim os aspectos espirituais. Se uma mulher, por exemplo, ela doa um óvulo, ou mesmo um casal doa já um zigoto, um óvulo fecundado, aquele material genético que está oferecido não determina que ele tenha que pertencer ao casal doador do material genético. Até porque muitas pessoas oferecem seus filhos para a adoção e essas crianças têm vínculo com os pais adotivos e não necessariamente com os pais biológicos. Importa aqui considerar que a vinculação do espírito com o corpo se dá exatamente no momento da fecundação, porque ela precisa orientar desde a primeira divisão celular, que vai acontecer até 24 horas após a fecundação. Então, não tem sentido que o espírito se vincule no 10º dia, ou que o embrião congelado ainda não tenha espírito e depois ele venha se ligar, porque alguém precisou orientar a divisão celular dos primeiros dias. Então, a vinculação do espírito ao corpo precisa acontecer, se é que ela aconteceu na fecundação, ela precisa acontecer ali, no momento da fecundação. Então, não vale a ideia do tipo, olha, eu fiz o embrião e quando implantar vai saber qual é o espírito que vai se ligar. Não, o espírito já está vinculado desde a fecundação. Então, se aquele óvulo vai para uma determinada família, ele vai para aquela família. Se ele for para outra, ele vai para outra. Já está com o espírito vinculado, se é que ele se vinculou, porque pode acontecer fecundação sem a necessária vinculação espiritual ao material genético. Fica só a carga biológica que vai dar origem a um fenômeno chamado mola hidatiforme, que é uma gestação sem princípio espiritual vinculado. Então, se você tem um material genético, a mãe é aquela que vai receber a criança, não precisa nem ser aquela onde o óvulo foi implantado, porque se eu pego o óvulo de A, implanto no útero de B, e depois C é que cria a criança, de quem é o filho? O filho é de C, não importa o material genético e não importa o útero aonde ela foi criada. Exceção aí, a gente precisa observar os aspectos psicológicos da adoção, os aspectos de trauma, de sensação de abandono, que precisam também ser observados. Mas, em princípio, pela doutrina espírita, a figura reencarnante, o espírito reencarnante pertence àquele que ele cria, que é com quem ele vai ter os vínculos espirituais mais significativos. Queremos relembrar que essa mesa redonda, cujo tema é Construindo a Nova Era, Reflexões e Caminhos para o Futuro, está sendo transmitida pelo canal da Fé Suíça, da SEI e também da Rádio Fraternidade. Passamos agora para a próxima pergunta, que vai para Ana Teresa. O que fazer quando ter irmãos parece mais expiação do que uma bênção? Mais uma expiação do que uma bênção. Você precisava desses irmãos mesmo. Deus não se equivoca quanto ao grupo espiritual ao qual você está inserido. Então, é muito importante se a gente tem essa visão espiritual reencarnacionista, de que nós estamos, de novo, diante de alguns laços para fazer alguns ajustes, não precisa de sair com tudo resolvido, mas alguma coisa a gente precisa caminhar. Porque a finalidade é a gente se libertar
desses adoecimentos que a gente participou de alguma forma. Então, se você tem irmãos difíceis, pode ser que eles achem que você é que é o irmão difícil. Então, não há como eu saber, assim, sem conhecer a história, onde é que está a questão. Mas eu posso dizer o seguinte, aproveita. Aproveita. Eu digo que quem consegue sobreviver aos irmãos suporta qualquer negócio na vida. Então, aproveita esse momento de aprendizado e aí você vai descobrir uma coisa que a gente leva um tempo para ter coragem e dar conta desse entendimento. Nós podemos escolher qual é a distância entre nós e os nossos familiares. Não é distância física que eu me refiro. Você pode estar de corpo presente e alma distante. Não é disso que eu quero me referir. Se você tem uma relação muito lesiva no seu lar, em nome da sua saúde, da saúde das pessoas com as quais você convive, você vai medindo dia a dia o quanto você se aproxima e o quanto você se afasta. Isso não é desamor. Mas cuidado, porque isso não é um processo reativo. É um processo decidido e escolhido. Porque nós acionamos nas pessoas, às vezes, o pior delas com o nosso modo de ser. Você acha que está fazendo tudo certo, mas é exatamente essa sua mania de fazer certo que deixa o outro muito mal. Aciona nele alguns lugares que a gente não conhece. Então, a gente precisa identificar o quanto eu devo me aproximar e me afastar, com inteligência, com amor, com decisão criteriosa. Então, você vai escolhendo, não é o que você acha certo, ponto, acabou. É o que é melhor para aquela relação. Então, você vai ver que com cada relação, você tem uma certa proximidade e uma certa distância. Isso a gente vai aprendendo com coragem e sabendo onde a gente vai se colocando para tomar essas decisões. Certa vez eu conversava com uma filha que ela queria resolver a vida da mãe. Mas resolvia tudo, resolvia tanto que ela se sobrecarregava. E quando a mãe solicitava, ela ficava brava. Disse, ué, mas por que você está brava? Você não faz tudo? Ah, mas ela me pede isso também, e aquilo também, e aquilo também. Assim, pois então, se você se coloca sempre disponível, a informação que você está dando é, pode deixar comigo que eu resolvo. Por que você não pode confiar que a sua mãe tem um jeito de fazer, do jeito dela as coisas? Abre um pouquinho o espaço, deixa ela fazer do jeitinho dela e tal. Mas ela me pede, sim, o outro pede. Cabe a você o que você vai responder. Não é porque o outro pede que você tem que sempre atender. E aí a mãe resolveu fazer uma obra na casa. E aí falou para ela, eu quero fazer tal obra. O que você acha de eu fazer tal? Eu quero consertar aqui, quero consertar ali, quero consertar lá. E ela me contando. Claro que a minha mãe não vai ter dinheiro para essa obra, vai fazer um monte de dívida, vai sobrar para mim. E eu tive vontade de dizer, mãe, não faz isso, faz aquilo. Mas aí eu disse, mãe, você é grande, a casa é sua, o dinheiro é seu, você já pode decidir. Mas eu fui mordida para casa com essa decisão. Então, entende? É uma questão de aprendizado. A gente vai aprendendo qual é o nosso lugar, qual é a nossa medida. Então, conviver com irmãos difíceis, com familiares difíceis, é uma questão de decisão e de saúde, você escolher qual a distância que você vai conviver. Leonardo Machado. Como lidar com o sentimento constante de pressão, como se fosse responsável por tudo, como carregasse o peso do mundo nas costas? Isso tem a ver um pouco com vaidade. Vaidade, do ponto de vista bíblico, do Eclesiastes, é tentar segurar o vento. A tradução foi feita como vaidade, vanish, mas é tentar correr em direção do vento e tentar encontrar o vento.
Então, por que eu estou dizendo que tem a ver com vaidade? A vaidade, eu recomendo a leitura do Eclesiastes com mais detalhes. Ela nos dá uma série de visões, né, de desdobramentos do que é vaidade. É o texto que diz assim: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E vai então destrinchar temas, aspectos que a gente nem imagina. Quando nós imaginamos que nós temos o poder de fato, literalmente, mudar o mundo externo, de certa forma, isso é muito mais um reflexo da nossa vaidade do que da realidade possível. Quando nós temos uma ilusão de que nós temos o poder de salvar um familiar, mesmo que ele seja gerado no ventre, ou seja vinculado de uma forma biológica ou espiritual, nós estamos ainda presos pela ilusão da vaidade, porque ninguém salva ninguém, ninguém consegue percorrer o caminho de ninguém. Então, esse excesso de pressão, esse excesso de sensação de que não é capaz, às vezes vem como fruto indireto, fruto um tanto quanto disfarçado de uma vaidade nossa de querer ser perfeito e superpotente hoje, querer ser perfeito agora. E isso é perfeccionismo. A ideia proposta por Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sobre o Novo Prisma, que ele escreve enquanto encarnado, é que nós sejamos ligados à perfectibilidade. Nós temos a condição de atingir uma perfeição, que é sempre relativa, porque perfeição absoluta do Pai. Mas para que isso aconteça, é preciso o concurso do tempo. A sugestão, portanto, para podermos atingir o oposto da vaidade, que seria a humildade, é tentarmos entender que o tempo é fundamental para que possamos atingir os objetivos maiores da nossa própria evolução, quanto também da ajuda humanitária que desejamos. Não é à toa que Jesus coloca a humildade como sendo uma base. Porque, veja que coisa curiosa, se vaidade é tentar correr através e segurar o vento, correr atrás do vento, humildade vem de humus. E o Império Egípcio, ele consegue se desenvolver porque o rio Nilo, ele se expandia, né, tinha as enchentes, e quando ele secava, ele deixava um humus, que era um fertilizante. Humus tem a ver com terra. No final das contas, humildade é um fertilizante interno que nos liga a um chão, no sentido de diminuir aquela prepotência que nós imaginamos ter, mas essa humildade nos torna férteis, porque nos vincula a um humus, e ao mesmo tempo nos torna humanos. Humus, fertilidade. Humus também gera a palavra humildade, e humus gera a palavra humanidade. No final das contas, tentar caminhar na humildade é entender a limitação da nossa humanidade, porque grande mesmo, potente mesmo, para fazer algum tipo de transformação radical, não somos nós, só Deus. Com isso, a gente vai conseguindo ficar um pouco mais calmo e ter um pouco mais de paciência. Paciência é a ciência da paz, é entender algo que nos gera tranquilidade. Portanto, é a ciência que pacifica, e a paciência nos manda esperar, nos recomenda esperar. Para lidar, portanto, com essas angústias do peso, eu recomendaria essa outra visão sobre os aspectos profundos psicológicos do Evangelho, que não é uma moda, a psicologia do ponto de vista espírita. Quando Allan Kardec vai codificar o Espiritismo, Jornal de Estudos Psicológicos, porque ele percebe que qualquer ensinamento do Evangelho, como eu estou trazendo aqui, resgatando o Eclesiastes, o livro de Jó, a paciência de Jó, né? Todas essas coisas falam de uma psicologia, falam de uma forma prática para a nossa existência, para nos ensinar a caminhar, não só depois da desencarnação, não só rumo a um reino de plenitude, mas caminhar nessa encarnação junto às expiações que são naturais do nosso processo atual. Nossa próxima pergunta, confesso que fiquei bastante feliz.
Eu também quero saber. Qual é a importância, para o seu Godinho, qual é a importância desse tipo de congresso para o movimento espírita na Suíça, em particular, e para a Europa? Acho que essa é fácil, né? Está melhorando, né? E a resposta, eu acho que você já as tem. Um momento como esse, numa ambiência em que a psicosfera que gira é uma psicosfera que tem interferências de ódio, vingança, de guerra, conflitos, conflito entre as nações. Isso tudo gera, para alguns, incerteza, dúvidas, um futuro não promissor, medo. Certa feita, conversando numa reunião com o espírito, ele apresentou-se com risadas cínicas, confiante, e dizendo que a partir dali, isso foi antes da pandemia, eles sabiam perfeitamente qual era o caminho que iria atuar para que o Cristo e o bem não permanecessem na Terra, bem seguro. Aí ele disse assim, olha, é uma palavrinha de 4 letras, e naquele momento que eu estava dialogando, a primeira coisa que me veio foi amor, mas eu digo, não, amor, ele não está preocupado. Aí também procurei desligar da curiosidade, para que o diálogo não sofresse essa interferência. Fomos conversando. Em um determinado momento, eu acho que ele observou que eu não estava curioso para saber, ele me disse a palavra. Medo. O medo, ele desestabiliza a imunidade. O medo, ele nos torna frágil. Então, se nós vivemos num ambiente onde todas essas coisas nos conduz a uma insegurança, ao medo, ao receio, momentos como este, onde nós procuramos nos reunir 2 dias. 2 dias é o momento de início e o momento de final, mas tem a parte que antecede. Isso conta, porque o que vale é a intenção. Desde os instantes que se começou a raciocinar nesse evento, isso já faz mais de ano, as interferências já começaram a acontecer. Se há interferência, é porque tem alguém que não gosta. Se tem alguém que não gosta, e se essa interferência é mais intensa, é sinal que, como nós estamos numa intenção de praticar o bem, de orar, de levar uma mensagem, é sinal que vale a pena e que a coisa é muito boa. Não só para os que irão frequentar ou que estão envolvidos na preparação, como para a própria psicosfera. Nós aqui somos uma quantidade. Vocês têm ideia de quantos estão no plano espiritual numa assembleia semelhante a essa? Não me pergunte, porque eu não sei, não sou mero evidente. Mas eu tenho convicção de que o plano espiritual reúne-se nestes instantes, nestes dias, para também aproveitar essas energias, as emanações que são emitidas por nós e multiplica-as para poder beneficiar o local, a cidade, o país, o continente, tão necessitado de Jesus. E nós estamos reunidos em nome dele. Ele multiplicou pães, peixes, e com certeza multiplica as energias. A importância do evento
ela é tão significativa que a minha emoção é atingida. Simplesmente o que eu estou respondendo. E isso acontece porque há uma assistência espiritual. Porque a emoção que eu sinto não é uma emoção vulgar. E emoção, a gente não sabe explicar. Então, eu acho que o sentimento já responde ao questionamento. Muito obrigado. Tem uma frase famosa que fala que você é responsável por aquilo que cativas. Tu te tornas responsável por aquilo que cativas. E uma pessoa hoje falou Esperanto, aqui no nosso congresso. E veio a pergunta para Jorge Larrat. O Esperanto ainda é uma língua do futuro? Vale a pena estudá-lo? Antes de responder essa pergunta, eu queria dar um contributo nessa resposta anterior, meu presidente, se o senhor me permite. No seguinte sentido, quando nós nos aproximamos da mensagem espírita e entendemos que o nosso papel é estritamente nos apropriarmos dos princípios básicos da doutrina espírita, nós talvez fracassemos. Porque o entendimento puro e simples dos princípios doutrinários, sem o tempero do amor, faz com que nós sejamos apenas uma doutrina que não vai alcançar os objetivos. Nós estamos aqui num evento para trabalhar sobre a edificação da nova era, sobre a construção da nova era. E o simples conteúdo dos princípios doutrinários, sem a interpretação prática de tudo isso, o envolvimento dos nossos corações dentro das propostas do amor, da fraternidade legítima, que o Evangelho do Cristo bem representa, é uma condição inarredável para o sucesso dessa tarefa. Nós poderíamos nos reunir, está no item 350 do Livro dos Médiuns, nos reunirmos com todos os bons propósitos, mas se não tiver amor entre nós, nós não vamos conseguir fazer o trabalho. Então, reunirmos-nos aqui é para selar o pacto de amor que precisa existir entre nós, além daquilo que seja o pacto do conhecimento dos princípios doutrinários. Mas nós nos gostarmos de verdade e colocarmos os ideais do amor acima dos nossos interesses particulares, para que a gente consiga o êxito na grande tarefa. Olha o trabalho gigantesco que está na mão de todos vocês que estão na Europa. A tarefa de Paulo de Tarso, quando fundou as igrejas cristãs, naquele período lá atrás, eram núcleos de evangelho no lar. Era um grupo familiar. E olha onde chegamos. Então, assim também, a tarefa de construção da nova era, ela precisa começar pequena para crescer. Mas a semente tem que ser regada com as nossas lágrimas, com o nosso suor e com os nossos sorrisos. A gente precisa se encontrar, precisa se ver, a gente precisa saber quem é a pessoa por trás da voz, abraçar, sentir a energia das pessoas, para que a gente possa dizer sim, nós estamos todos juntos num único propósito, que não é só conhecer o Espiritismo, é verdadeiramente nos apaixonarmos pela mensagem que está intrínseca dentro do Evangelho de Jesus, que é o amor. Agora, respondendo à pergunta sobre o Esperanto, a proposta do Esperanto não é ser uma língua universal. Às vezes as pessoas colocam o Esperanto como língua universal e não é esse o objetivo dele. O objetivo do Esperanto é ser uma língua internacional, o que é totalmente diferente.
todos nós seremos bilíngues. Então, eu, por exemplo, falaria português e falaria esperanto, e todos os demais sua língua nativa e o esperanto. Nas conversas internas dos nossos países, nossa língua natal. Para as conversas internacionais, o esperanto, para que não haja sujeição de ninguém para a cultura de ninguém. Porque toda vez que a gente aprende uma língua, a gente também absorve a cultura que a língua tem. Não tem como você aprender inglês e não absorver a cultura inglesa, e assim todas as demais línguas trazem uma carga cultural junto. Eu não estou reclamando da carga, mas isso acaba levando um processo de sujeição de uns com relação aos outros. A expectativa a pergunta, que é se o Esperanto seria a língua para o futuro, essa é a proposta da espiritualidade. É isso que está desenhado no mundo espiritual. É assim que está previsto para que aconteça. Os homens, pelo livre-arbítrio que têm, podem querer tomar uma outra direção. Mas, evidentemente, o entendimento das criaturas em termos de língua é um grande obstáculo desde a Torre de Babel. Se nós conseguirmos vencer isso, quantas barreiras nós deixaremos de ter? Porque as pessoas se veem diferentes pela cor da sua pele e veem-se também pela língua que falam. Nós quebraríamos barreiras incríveis se nós fizéssemos isso. A espiritualidade já nos entregou a solução. Agora, a criatura humana precisa absorver. Talvez a gente precise sofrer um pouquinho mais para descobrir que a gente precisa encontrar uma solução que seja mais adequada. Uma língua que não tem exceções, que é muito fácil de aprender, que tem condições de ser aprendida num intervalo de tempo muito curto e que pode dar uma boa resposta para as nossas questões de comunicação dentro do planeta. Próxima pergunta. Tem um link aí, né? Quer falar? Por favor. A Leonardo Machado. Se eu puder não responder um e responder essa, eu gostaria. Perfeito. Porque eu acho que essa é a pergunta. Essa pergunta que o presidente Godinho nos falou, que o Jorge falou. Porque essa é a pergunta, me parece, do Congresso. A pergunta que nós precisávamos guardar. E precisamos guardar dentro dos nossos corações. Porque se existe uma perseguição das trevas, se existe uma perseguição do mal, e não é para todo mundo, não é para ficar paranoico, não é porque eu sou um psiquiatra e sou meio doido, não é isso. É porque, de fato, existe uma perseguição muito grande, que não é de hoje. O objetivo é acabar. O objetivo não é destruir um centro espírita, é acabar com o espiritismo, porque com o materialismo impregnando, você tem uma série de visões que levam a um suicídio, por mais que se desenvolva materialmente uma sociedade, por mais que uma sociedade tenha uma visão filosófica profunda, uma visão educacional, pedagógica profunda, se essas visões forem profundas, mas forem materialistas, elas não conseguem adentrar numa profundidade maior, que é uma transformação do espírito. E o que nós estamos vendo na atualidade é, por exemplo, como um professor de psiquiatria nos estudantes de medicina há 11 anos, os médicos, futuros médicos me perguntavam assim: professor, se alguém tentar suicídio, como é que eu, médico, posso fazer para ajudar? Não sendo psiquiatra, o que é que eu posso fazer? Paulatinamente, as perguntas foram mudando. E os meus alunos hoje perguntam: professor, por que não o suicídio? Por que não o suicídio assistido? Essa é a grande pandemia escondida, a grande pandemia oculta. E essa pandemia é fruto de uma visão materialista, que muito bem colocou o Godinho na sua fala, que vai também impregnando, às vezes, o movimento espiritualista. Quando, apesar de sermos espíritas, nós não pensamos no espírito, pensamos na vitória da carne, pensamos na vitória da profissão, pensamos no sucesso aqui e agora. Temos que ser realmente espíritas na essência, que é ter a paciência de os frutos chegarem. Então, se há uma perseguição, é porque incomoda. Ninguém persegue se não há incômodo. Se há incômodo, e se esse incômodo é muito grande, há uma perseguição maior ainda.
Me permitam, portanto, contar algo que eu falaria amanhã, mas vou falar logo hoje. Pode desabafar. Primeiro, algo que eu não falaria, mas vou compartilhei com uns. Nesta jornada de alguns países que estive, durante uma noite, o desdobramento de perseguição foi tão claro, que é muito comum. Pra vocês terem ideia, quando eu me tornei psiquiatra, todas as noites tinha desdobramento de me perseguirem e me chamarem assim de miserável, você vai enlouquecer, todos os dias, durante o primeiro mês, enquanto psiquiatra. Não foi um dia ou outro, foram todos os dias. Porque o objetivo, de fato, era uma desistência. E muitas vezes, eu voltava angustiado, mas permanecia. Às vezes, a gente vê essa perseguição, mas vê uma figura assim. Eu já vi algumas vezes como se fossem na esquina, não conseguiam chegar, mas ficava aquela coisa, se você descuidar, eu estou aqui. Então, nós temos perseguidores, não eu só, todo mundo do espiritismo como um todo. E foi muito curioso, porque na noite, uma das noites aqui, essa perseguição, eu senti o respingar, cair alguma gota em mim, e quando eu me despertei, foi difícil me movimentar, e esse braço direito estava como se fosse plégico, como se fosse paralisado, mas não era uma paralisia dura. Eu pegava a outra mão e mexia, e eu nunca vi meu braço dessa forma. Não era uma coisa assim de alucinação, era uma coisa de verdade. Nós não entendemos ainda como as energias espirituais conseguem influenciar tão fortemente a matéria. E foi passando, era o respingo da energia de perseguição para que as coisas não acontecessem. E não foi nenhum tipo de AVC, não foi nenhum tipo de nada. Está tudo bem. Foi realmente um respingo dessa energia de perseguição. Na mesma noite, uma situação que eu estava ajudando do movimento espírita, uma colega, uma senhora, levou uma queda do nada, bateu a cabeça no chão, né? Para você ver como as tramas elas são organizadas. Mas eu costumo dizer assim, as trevas não dormem. Mas também o bem não tira férias. Se as trevas não dormem, o bem não tira as férias. Eu tive essa comprovação muito clara quando não conhecia a Alemanha, não conhecia a Áustria, não conhecia a Suíça nessa existência, e tive a oportunidade de vir aqui, ano passado, fazer palestras nessas regiões, uma região que fala uma língua muito bonita do ponto de vista da música, porque nós encontramos aqui nessa língua, né, encontramos pessoas como Johann Sebastian Bach, encontramos Ludwig van Beethoven, encontramos Wolfgang Amadeus Mozart falando esse tipo de linguagem, porque então eu cresci escutando, né, esses compositores que formam uma tríade assim de grandes compositores que estiveram por aqui nessas regiões, né, Áustria, Bonn, enfim. Então vim de peito aberto e foi muito interessante porque eu não compartilhei exatamente tudo com o Divaldo Franco, o tio Divaldo, e ele me falou assim, narrou coisas que aconteceram, né, como não tinha como ele saber. Eu até fiquei pensando, não, mas deve ser a foto que o fulano passou, deve ser a foto que outra pessoa tirou e mandou para ele, feliz, e ele então está sabendo. Mas ele falava alguns detalhes, né? E o detalhe mais intenso foi quando eu estive lá na Mansão do Caminho, uma dessas vezes, e estávamos então os amigos comungando de um jantar, eu estava sozinho. Ele me falou assim, meu filho, você sabe que as pessoas acham que eu estou dormindo lá no quarto, etc. Mas eu estou lá e aí vou para tal país, em desdobramento espiritual. E ele olhou para mim e falou assim, não é meu filho? E aí eu falei, tio, é verdade. Porque, veja só, eu vou lhe contar uma coisa que eu não contei para ninguém, a não ser para Paola, que é a testemunha ocular de quase todas as coisas. Eu conto para alguém, para depois dizer que é invenção. Então, eu conto para alguém. Quando eu estava fazendo uma palestra aqui na Suíça, não sei exatamente em qual das palestras, mas foi uma delas. Em determinado momento eu contava uma história do qual o Divaldo participava com um nome fictício, mas que eu podia contar o nome dele, e eu vi claramente a presença dele. E isso me emocionou porque eu estava vendo o público encarnado, estava tendo um fluxo de ideias na minha cabeça,
ao mesmo tempo pensava sobre o fluxo de ideias, que ideias interessantes, pensava sobre as ideias e estava vendo, né, o Divaldo Pereira Franco. Isso me emocionou. Então as pessoas perceberam, porque foi difícil eu conter as emoções, como o Godinho, é difícil às vezes conter as emoções. Eu diria que às vezes a gente não precisa conter. As emoções falam muito mais do que palavras, às vezes, do que a razão. Mas então, eu contive para não perder o raciocínio, as pessoas até perceberam. Eu não falei para ninguém, porque se eu disser isso, eu vou pensar que eu sou louco, né? E já basta ser psiquiatra. Contei isso para o tio, né? Não tinha como ele saber, porque eu não falei para ele. Então, eu contei isso na frente das pessoas, eu falei, pois é, tio, eu vi o senhor lá. E aí ele olhou assim, e riu, pois é. Então, queridos, espíritos como o Divaldo, que estiveram aqui tantos anos, né? Outros também, eles não vão, eles ficam. Mesmo que o corpo não possibilite, eles nos ajudam, né? E eles estão, às vezes, em desdobramento, como aconteceu fisicamente, nesse fato forte. Para mim, um fato mediúnico, mas para ele, um fato de parapsicologia, de metapsíquica, porque ele se desdobrou, né? Um dos fatos assim da parapsicologia é o desdobramento, a projeção do corpo astral, digamos assim, que a gente faz com mais facilidade, com menos facilidade. E ele veio, né? E estava assim com uma fisionomia leve, sorrindo, e não só veio, como captou que eu percebi. Entende? Eu acho que esse é um fenômeno mais profundo ainda, porque ele poderia ter sido desdobrado, etc., e não perceber que eu percebi. Então ele falou assim, não é, meu filho, eu contei o que eu estou contando para os senhores, né? E ele riu assim. Então nós temos também uma proteção de espíritos que militaram no nosso movimento espírita, espíritos que conseguiram ter algum tipo de evolução, que não chegaram já totalmente evoluídos, mas que estão evoluindo. E nós tivemos a oportunidade, a bênção, a honra de ver a trajetória de algum desses espíritos, que não irão, eles ficam, porque o Espiritismo salvou a vida deles, salvou a alma, salvou o ser. Não só os fez reencarnar, mas os fez ter vida, porque muitas vezes nós estamos reencarnados, mas sem vida, sem vitalidade. O Espiritismo salva a nossa vida, ou seja, a nossa vitalidade, o nosso ânimo. E por isso nós temos muitas também proteções, apesar das perturbações. Desculpe, eu quebrar o protocolo. E com essa pergunta, que foi a pergunta, nós vamos encerrando nossa mesa redonda, pedindo a cada um de vocês, nessa ordem, que aqui se apresenta, começando pela Ana Tereza Camasmi, que façam as suas considerações finais em 3 minutos. Essa pergunta foi a pergunta. Mas também tinha uma coisa que eu queria falar sobre a pergunta sobre a doação de ovos e tal. Eu fiquei com o meu coração assim. Certa vez eu atendi um jovem adotivo e ele tinha muita mágoa de por que o pai, ele não conhecia o pai e tal. E depois que essa mágoa passou, um dia ele disse uma frase muito boa. Ele disse assim, meu pai biológico me possibilitou chegar nessa vida, né? E o meu pai adotivo me possibilitou ficar. Então eu achei bonito, embora ele não fosse espírita, ele entender que a nossa família é a humanidade, né? Todos pertencem. O que doou, o que não doou, o que gestou, o que cuidou, tudo a favor da vida. Todos cooperam, todos juntos. Então, todos nós somos filhos adotivos, todos nós somos pais adotivos, né? Esse é o futuro da humanidade. Então, quando pergunta qual a importância de um congresso desse, eu penso, e eu me emocionei bastante aqui do lado do Godinho, acho que tinha alguém aqui perto da gente, é um encontro de irmãos. Certa vez, nós estávamos na nossa instituição com uma situação administrativa muito difícil entre nós. Eu estava assim muito mal, triste de ver a gente vivendo aquilo. Eu pensei, gente, nós somos irmãos, lembra? Isso aqui não é uma empresa, é uma casa espírita, é uma casa.
Nós somos irmãos. Então, quando eu lembrei isso para o nosso grupo, todas aquelas defesas diminuíram. Então, em momentos de crise, lembrar que nós somos irmãos é muito bom. Filhos do mesmo Pai. Ninguém maior, ninguém menor. Então, é minha primeira vez aqui na Europa, falando de espiritismo, compartilhando com vocês os meus pequenos passos que eu dou no Brasil. Eu fico muito feliz de poder participar dessa irmandade. Desejo infinitamente que essas sementes que a gente está lançando aqui sejam sementes de esperança, de força, de otimismo. Nós estamos no Brasil, mas isso é uma questão física. Espiritualmente, estamos sempre juntos e somos uma família só, onde quer que a gente esteja. O Brasil é ou não é o coração do mundo? Mas ele é um coração do mundo. Então, é para que a gente possa espalhar isso onde quer que a gente vá. E quanto mais a gente espalha, mais beneficiado a gente vai se sentir. Nós somos uma família só. Queria dizer para vocês isso, né? Mantenham-se firmes. É muito bonito esse trabalho daqui. Há de frutificar para além de nós. A gente não pode ficar esperando resultados imediatos. São sementes que vão frutificar muito para além de nós. Não desistam jamais. A única coisa que eu posso dizer é gratidão. Gratidão porque é um momento que temos a oportunidade de estreitar esses laços da família ligada pelos laços espirituais. Aqui nós estamos antecipando a família que, quando retornarmos ao plano espiritual, que é por simpatia, os mesmos gostos, né, com as mesmas intenções, e criando esse laço de fraternidade, que só através da caridade se faz. E a caridade, ela começa com a benevolência, a boa vontade indistinta. E a benevolência, ela se apresenta de duas formas: afabilidade e doçura. Então, é o exercício de sermos afáveis, dóceis, olharmos uns aos outros como espíritos imortais, irmãos em humanidade, e estreitando este laço de fraternidade, que naturalmente nos fará felizes quando retornarmos ao plano espiritual e termos a oportunidade do reencontro por simpatia, porque abraçamos uma doutrina que nos esclarece, nos ajuda a compreender a existência, mas, sobretudo, nos fortalece, conforme nós ouvimos, vitalizando-nos para que possamos prosseguir intimorados nos compromissos que assumimos antes do nascimento. Então, muito obrigado por esta oportunidade que nos foi concedida para aqui estarmos. Rapidamente, eu me recordei bastante da Edith Piaf, quando no final da carreira, ela já muito adoecida, ela consegue ressurgir com uma música Non, rien n'est rien, Non, je ne regrette rien, ne le bien, ne le mal, comme a fête. Não, eu não me arrependo de nada, porque o bem que me fizeram, o mal que me fizeram, chegaram até aqui. Obviamente que o arrependimento, ele é importante para gerar uma reparação. Mas o que temos visto ao longo de tanta história que temos reencarnatória, história do movimento espírita, às vezes são mágoas, desafetos, desavenças, remorso. Ficamos com remorso, remoendo, ressentindo as coisas ruins. E para podermos, então, entrar em uma nova perspectiva nessa família espiritual, porque a família, grande parte de nós, estamos numa família expiatória, né?
e, consequentemente, às vezes, essa família expiatória, de desavenças, etc., também está nas pessoas que estamos nos vinculando, para além dos laços consanguíneos. A ilusão de que vamos encontrar, digamos assim, todo mundo ao nosso redor, benfeitores que vão nos ajudar no caminho, é mais uma ilusão da infantilidade ainda que temos do que uma realidade. Porque, no final das contas, nós atingimos os outros negativamente, os outros nos atingem. Em algum momento é importante dizer assim, nada de nada, no renergian, deixar para trás, se desapegar da mágoa para poder se apegar a alguma outra coisa. Essa é renúncia. Renunciar é se desapegar de algo para poder se apegar a algo novo. E eu, lembrando dela, se ela fosse espírita, provavelmente ela diria com mais convicção ainda, porque na outra existência eu poderei fazer tudo diferente, né? Se eu fico vendo tantas músicas que, se a pessoa fosse espírita, ela cantaria de novo, mas com algum final ainda mais bonito. Eu acredito que nenhum de nós saiu de sua casa, pegou um avião ou um trem e veio para cá para assistir unicamente os conteúdos apresentados nas palestras. Porque, na verdade, o que faz o congresso não é simplesmente o momento em que tem alguém na tribuna falando, mas é o que acontece fora deste momento. Os corredores, os almoços, os encontros, os abraços, a oportunidade de nós nos conhecermos e nos congraçarmos e aproveitarmos efetivamente as oportunidades que o Senhor nos concede para que a gente estreite os nossos laços, peça e conceda perdão, peça e conceda desculpas, para que a gente se fortaleça. Nós não ganhamos nada separados. Se nós não permitirmos com que a gente cicatrize as possíveis feridas que possam existir, tanto entre os que aqui estão, como nos nossos locais de origem, nas feridas que foram geradas lá nos nossos grupos, se nós não tratarmos disso, nós não teremos entendido a essência do porquê estamos aqui. Nós não estamos aqui unicamente atrás de um conteúdo para os nossos cérebros. Nós estamos também para alimentar as nossas almas, para que a gente se fortaleça no grande embate que o movimento espírita internacional possui. E os destinos do espiritismo na Europa repousa na mão de todos que estão aqui. Todos que estamos aqui. Somos responsáveis por esse processo. Então, que a gente aproveite o congresso na sua integralidade, não somente os momentos de estudo estrito sensu, mas que a gente se encontre mais, que a gente se fale mais, que a gente interaja mais, em síntese, que a gente se ame mais, porque esse é o sentido pelo qual os discípulos do Cristo seriam reconhecidos. Nossa profunda gratidão aos nossos convidados por compartilharem conosco suas reflexões e aprendizados, que possamos levar, praticar e trabalhar esses conhecimentos nas nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado. Estamos nos encaminhando para o encerramento das atividades do dia de hoje, mas sempre há tempo para uma prece. Ahá! E se essa prece fosse uma música? Ahá! Que tal então fazer uma fusão entre a prece e a música? E para isso, nós temos um médium. Maestro Gomes apresentará a música O Sole Mio, composição de Eduardo de Capua e Alfredo Mazzucchi, a letra de Giovanni Capuro.
Conosco, Maestro Gomes. Eu queria só falar uma coisa para vocês. Como a última música hoje desse primeiro dia, eu queria realmente dedicar essa música a tudo aquilo que foi falado no dia de hoje, a todos os trabalhadores, a todos os técnicos, a todas as pessoas que estão aqui como formiguinhas, que estão trabalhando já há muito tempo para que realmente esse grande evento possa realmente ter frutos e frutos, como disseram os palestrantes. Eu queria que vocês ficassem aqui junto de mim para poder me dar força, para poder cantar essa prece final. Professor Jorge, o senhor fique também aí pertinho, eu quero a sua força aqui também. E eu queria realmente que a gente pudesse, num momento do Sole Mio, que é um momento tão para cima, como foi falado aqui pelo professor Leonardo, que fosse uma prece bem, digamos assim, alegre, né? Na realidade, eu acho que o plano espiritual está pedindo para a gente, nesses momentos de tanta tristeza, de tantas coisas que passamos, ou seja, a gente tem que levar alegria, a gente tem que levar esperança. Então, que esse Sole Mio possa ser o sol que a gente quer que apareça em nossas vidas. Por isso, eu pedia realmente que a gente possa vibrar agora tudo aquilo que a gente puder dentro do nosso coração juntos. Pronto? Pronto? Sim. Che bella cosa hai ornato sole, l'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa è una giornata, o sole, tu sole, più bello in o sole mio, stai di fronte a te. O sole mio, stai di fronte a te, stai di fronte a te. Quando fa notte e o sole se ne scende, e venne quasi una malinconia sotto a finestra, poi arrestaria. Che bella cosa è una giornata, o sole, tu sole, più bello è, o sole mio, stai di fronte a te. O sole mio, stai di fronte a te. Stai di fronte a te.
Agradecemos a Maestro Gomes por esse momento. Por hoje encerramos, mas amanhã, lembrando, primeiro, aqueles que estão usando o handset, devolver os handsets aí. Amanhã nós temos horário de verão, gente. Hoje à noite, amanhã o horário, né, muda um pouquinho. Fica um pouquinho, 1 hora mais tarde. Vamos começar às 10h30 da manhã, que é uma 10h30 antecipada, na verdade. Por isso, atentos ao horário de verão e aguardamos vocês para mais um dia de iluminação e aprendizado. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Até amanhã.